para isso. Normalmente, quando a gente fala em games, a primeira coisa que a gente tem que... Eu falo muito de tecnologia da linguagem. E quando eu falo em tecnologia, as pessoas normalmente se lembram desse tipo de coisa. Tem um chip, tem um rádio sendo transmitido aqui, ou um infravermelho, de um software, de um tablet, de um hardware. Tablet se fala muito agora, né? E eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de tecnologia de linguagem. O que a linguagem faz? O ser humano criou milhares de maneiras de fazer com que alguma coisa seja falada e entendida. Os games representam, e eu falo com muita convicção, os games representam a culminância de uma série de tecnologias que nos permitem falar e ser entendidos, compreendidos, de uma maneira ou outra. O maior problema que nós temos hoje, e eu falo de dentro de uma universidade, eu estou com esses meninos todo o tempo, o maior problema que nós temos hoje é a gente está transmitindo os valores, está transmitindo os conteúdos, está transmitindo as coisas que a gente precisa transmitir, porque é da obrigação da universidade, e não encontra resposta, não encontra algo que seja da ordem que o cara possa entender. Esse pequeno cara que está lá entrando e que não é incapaz, ele só não fala a língua que as outras gerações falam. Os jogos representam uma nova maneira, uma nova tentativa humana na linguagem para as novas gerações. Eu tenho convicção que a gente está diante de, possivelmente, a mais poderosa linguagem de sedução, né, jamais feita até hoje. Porque a gente tem muitas... Eu estou falando isso por carinho, por amor aos jogos também, mas a gente tem lá... A gente tem um corpo de professores que pesquisam isso há muitos anos, a gente está envolvido com isso há muitos anos, e a gente buscou se cercar de pedagogos, psicólogos e todo tipo de profissionais e teóricos para nos amparar no que a gente está dizendo. E eu digo isso com muita convicção. E por que eu falo isso e não mostro o game antes? Porque, normalmente, quando a gente fala de games, a gente costuma associar o game àquele videogame que a gente já jogou ou nunca jogou, mas conhece, né? E às vezes até associa aqueles... Quando a gente lembra games, lembra daquele cara que na Coreia ficou 6 dias seguidos jogando e acabou tendo um infarto e morreu porque ficou jogando. Esse tipo de visibilidade negativa que a gente vê, é comum, né? Não é só em relação aos games, mas a várias coisas, é muito ruim para a gente, porque, na verdade, não espelha a realidade, são exceções. Evidentemente, as patologias acontecem, são exceções. E o que a gente vê em relação ao uso dos games, e até mesmo em relação ao seu conteúdo, não um problema tanto de conteúdo, mas sim um problema de não acompanhamento das famílias sobre que coisas as crianças estão fazendo, estão olhando. O fato de aparecer um soco num videogame, alguns videogames aparecem, gente, são alguns, né? A gente costuma associar os videogames à violência imediatamente, né? Quando a gente tem um universo de 60% dos games no mundo são livres, né? Tem a faixa indicativa livre, ou seja, não tem nenhum tipo de violência.